Uhum. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando hoje um projeto de resolução das provas da UBB. Você que vai fazer prova da UBB, vai acompanhando o nosso canal, faz a tua inscrição, segue Heraldo Bellarmino, que você vai encontrar a resolução de vários anos anteriores das provas da UBB. Começaremos hoje com uma prova, a prova 2021, primeira fase, tá? Espero que eu possa ajudar vocês nessa jornada que é a OBB. Olha para a tela, vamos lá, seguindo com bastante atenção essa primeira questão. Olha só, resolução da OBB 2021, primeira fase, nós temos aí, ó, leia o texto abaixo e responda as questões 1 a 4. O termo sindemia significa que duas ou mais doenças interagem de tal forma que causam danos maiores do que a mera soma dessas duas doenças. O impacto dessa interação também é facilitado pelas condições sociais e ambientais que, de alguma forma, aproximam essas duas doenças ou tornam a população mais vulnerável ao seu impacto. O conceito de sindemia surgiu há mais de 2 décadas, quando cientistas descobriram que muitos dos usuários de drogas injetáveis sofriam de uma série de outras doenças, tuberculose, infecções sexualmente transmissíveis, entre outras, amplificando seu dano. No caso da Covid-19, vemos como ela interage com uma variedade de condições pré-existentes, diabetes, câncer, problemas cardíacos e muitos outros fatores. E vemos uma taxa desproporcional de resultados adversos em comunidades desfavorecidas, de baixa renda e de minorias étnicas, explica Singer. Doenças como diabetes ou obesidades, que são fatores de risco para a Covid-19, são mais comuns em indivíduos de baixa renda, afirma, está aí a fonte, né, Tiffany Kenny, pesquisadora da Universidade Laval, no Canadá, em entrevista à BBC News Mundo. Beleza? Então vê bem. Coloca-se algumas doenças, a interação entre essas doenças, a potencialização dos efeitos, tá? Dentro do conceito de sindemia. Beleza? Então vamos lá. Tá aí a fonte onde você vai encontrar o mais sobre o termo sindemia. E aí nós temos primeira questão. Medidas eficazes na prevenção do coronavírus devem considerar a condição social dos indivíduos. Pode ser considerada uma forma eficaz de prevenção do seu contágio. Uso de máscaras e distanciamento social. Gente, a prova da OBB sempre começa com uma questão tranquila, uma questão fácil, tá? E aí nós temos uma questão que já nos traz a resposta. É comprovado que o uso de máscaras e o distanciamento social reduzem o fator de transmissão. Tem uma redução aí na transmissão da doença. Uso de medicamentos preventivos como antibióticos. Lembrem que os antibióticos têm atividade apenas no tratamento de bacterioses, não sendo eficaz no tratamento de doenças virais. Uso de medicamentos imunossupressores também não há confirmação. Uso de anticoagulantes, não, estamos falando aí, ó, diretamente relacionado à prevenção do coronavírus. Nós não estamos falando em tratamento, é prevenção, tá? Pequenas aglomerações, desde que todos não estejam com febre, de maneira nenhuma. Então, questão muito fácil, resposta letra A, dá uma olhadinha para cá, vê bem. Eu queria aproveitar e pedir para vocês ficarem ligados em alguns conceitos. Conceito de prevenção, conceito de tratamento. Prevenção são todas aquelas medidas que você utiliza para evitar o contágio da doença, como por exemplo uma vacina. Nesse caso já estamos vacinando, temos o uso de máscaras, evitar a aglomeração de pessoas, utilizar da prática de isolamento social, distanciamento social, como é colocado aí na questão, tá? O isolamento em medidas mais extremas naturalmente, beleza? E aí, fica de olho também para outras versões da OBB, fica ligado naqueles mecanismos, tá? Da vacina, do soro, certo? Fica de olho nisso que com certeza falaremos um pouquinho mais adiante, beleza? Então, olho na tela para passarmos para a nossa próxima questão. Vamos lá!
A classificação das doenças em relação à sua ocorrência pode ser feita de várias formas. A alternativa abaixo, que não contém uma nomenclatura utilizada nessa classificação, é epidemia. Olha só o que ele está colocando no texto, no enunciado da questão. A classificação das doenças em relação à sua ocorrência. Então, com relação à ocorrência, uma doença pode se mostrar em caráter epidêmico, quando você tem aquele aumento no número de casos em uma região muito acima daquele número que era esperado naturalmente, tá? Endemia, quando nós temos aquela região típica de uma doença, onde você espera que todos os anos aquele número de casos aconteça naquela área específica. Então aí está relacionado ainda à ocorrência, tá? O número de casos, a ocorrência, a área. Uma pandemia, quando ela tem, uma pandemia é uma epidemia de caráter global, que ela passa por vários continentes. Uma sindemia, acabamos de colocar na questão, no texto da questão, e nós temos aí uma doença congênita. Veja, a doença congênita, ela foge esse padrão. O que seria uma doença congênita? É aquela doença que ela é passada durante a gestação. Então, gente, temos uma questão aí tranquila, uma questão fácil, tá continuando, ainda de olho na tela, tá bem simples a questão. Avançando para a questão de número 3, vamos a ela, olha só. O diabetes, gente, presta muita atenção. Falou em diabetes, você vai lá na prova, se for aquela prova presencial, naturalmente, né? Você vai lá grifar o termo diabetes, automaticamente você vai dividir diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, insulino dependente, diabetes tipo 1, insulino dependente. O paciente ele tem um problema em suas células beta-pancreáticas que ele produz, ele não produz insulina ou ele produz de forma insuficiente, numa quantidade muito pequena. Isso é o diabetes tipo 1. Diabetes mellitus tipo 1, insulino dependente. Ele não produz uma quantidade satisfatória de insulina, que é aquela proteína reguladora da glicemia. Beleza? Já a tipo 2, ele produz a insulina, mas o problema reside nos receptores. Ele tem um problema aí na produção de receptores. Beleza? Esse seria a não insulino dependente ou tipo 2. O diabetes é uma doença que aumenta o risco de complicações da Covid. Embora existam vários tipos de diabetes, usualmente essa doença está associada a maus hábitos alimentares, sedentarismo e uma disfunção na produção do hormônio. Normalmente, maus hábitos alimentares e sedentarismo está relacionado ao diabetes tipo 2. E a disfunção genética na produção do hormônio, que é a insulina, está relacionada ao diabetes tipo 1. E aí, o hormônio, já respondemos, né, gente? A adrenalina não. A adrenalina é produzida nas adrenais ou suprarrenais, tá? Na região medular dessa glândula. GH é o hormônio do crescimento, adeno-hipofisário. T3 e T4 são produzidos na tireoide, controlam o metabolismo. A insulina, tá aí a resposta para a nossa questão, é produzido nas ilhotas pancreáticas, tá? Ao nível das células beta-pancreáticas, beleza? E aí temos a testosterona, produzida no testículo, hormônio sexual masculino. Resposta à questão letra D, dá uma olhadinha aqui para o quadro, presta muita atenção. Então você vai lembrar, ó, diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Mel, açúcar, glicemia. Então o que é que acontece? No diabetes mellitus a gente vai ter uma relação com a glicemia, taxa de açúcar no sangue, beleza? Essa hiperglicemia típica do diabetes mellitus pode estar relacionada a dois fatores. Diabetes tipo 1, a não produção ou a produção insuficiente de insulina. É o paciente tipo 1 insulino dependente. O tipo 2 tem problemas com os receptores, normalmente relacionado à alimentação e ao sedentarismo. Fazendo um link com a questão, tá? Só para a gente fazer uma relação interessante, o diabetes insípidos
Está relacionado à produção insuficiente ou não produção do hormônio ADH, hormônio antidiurético. Com isso, o paciente normalmente tem uma diurese muito aumentada e aquela sede constante, daí insípidos, beleza? Não tem relação direta com a questão, mas é só para a gente relacionar os tipos de diabetes. Como a questão fala que existem vários tipos, então temos aí os tipos básicos, beleza? Olho na tela para que a gente passe para a nossa questão de número 4, beleza? Vamos lá. Um problema observado durante a pandemia foi o medo e desistência do tratamento de algumas doenças crônicas. Doenças como diabetes, hipertensão e câncer devem ser monitoradas, evitando assim complicações futuras no paciente. No tratamento de câncer, são usadas diversas tecnologias visando o bloqueio da multiplicação celular do tumor. Uma delas são os medicamentos quimioterápicos. Uma das formas de atuação desses medicamentos consiste olha só, inibição da síntese proteica mitocondrial. Gente, nós temos que pensar num fator que vai evitar que as células continuem se dividindo de maneira desordenada. Um dos principais pontos relacionados à divisão celular é a atividade dos centríolos, pois os centríolos irão produzir os microtúbulos que irão dividir o material genético em células com a mesma carga genética. Ou seja, os centríolos irão participar, dentro desse contexto da questão, claro, da mitose, da divisão do material genético. Claro que o centríolo também participará da meiose. Mas como a gente está falando em câncer, em um tumor, é a divisão exagerada das células por meio da divisão mitótica. Então o centríolo participa diretamente do processo, polimerizando microtúbulos para que haja divisão celular. Então vamos lá, uma das formas de atuação desses medicamentos que vão impedir ou reduzir a divisão celular é inibir a síntese proteica, não. Aumento da atividade dos linfócitos TCD4 também não. Aumento da produção de hemácias e plaquetas também não tem nenhuma relação direta. Inibição da polimerização do citoesqueleto. No citoesqueleto nós temos os microtúbulos que serão polimerizados com auxílio da organização dos organoides centríolos e a divisão celular. Então eu tenho que impedir essa atividade aí. Inibição da síntese de colágeno também não. Então, resposta letra D. Temos aí já essa resolução da questão. Então, gente, dá uma olhadinha aqui no quadro. Presta muita atenção, vê bem. A célula, quando está em divisão, olha só. Centríolos. Fibras do áster, beleza? Fibras do áster, fibras do fuso, material genético. Essas fibras elas vão encurtar, separando as cromátides irmãs, resultando na divisão celular. Se eu conseguir impedir que haja polimerização desses microtúbulos, que também fazem parte do citoesqueleto, eu vou cessar o processo de divisão celular, que é o que a questão traz. Beleza? Tranquilidade? Olho na tela, para a gente passar para a nossa próxima questão. Questão aí de número 5. Olha lá. Leia o texto e responda as questões 5 a 7. A vacina Covid-19 inativada, produzida pelo Butantan, é feita com o novo coronavírus SARS-CoV-2, cepa, a cepa, para produzir a vacina, o vírus é inativado, ou seja, substâncias químicas são adicionadas para que o vírus não seja capaz de causar doença, ficando morto, entre aspas, porque aquela ideia, se vírus é ou não ser vivo, enfim, é uma entidade biológica. Depois é acrescentado o hidróxido de alumínio, que é uma substância já bem conhecida como adjuvante para que a vacina induza proteção, anticorpos nas pessoas vacinadas. Beleza? Então tem aí a fórmula de imunização,
ativa artificial, porque vai induzir o teu corpo a produzir anticorpos. Vamos lá. Durante o último ano, foram inúmeras as fake news referentes às vacinas anti-Covid. Observe o gráfico abaixo que ressalta a importância da vacinação. Então, observa aí, gente. Nós temos o número de casos de tétano, de difteria, de poliomielite, tá? Que, naturalmente, com a aplicação de vacinas, esse número de casos ele vai caindo significativamente. É só você analisar no gráfico, olha, o uso da vacina e a queda das doenças, ou seja, grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais vacina, menos doença, naturalmente temos a queda aí nos números dessas enfermidades. Durante o último ano foram inúmeras, aí como eu disse, já havia anunciado, né, só para a gente reforçar a ideia. Então analise aí as alternativas. Há uma relação diretamente proporcional no percentual da população vacinada e o número de casos de não. Quanto maior a vacina, menor o número de casos, item A falso. A vacina é a única forma de se controlar o avanço. Não, gente. A vacina é uma das formas principais de prevenção. Mas principalmente no caso da Covid, por exemplo, nós temos aí outras alternativas como o distanciamento social, o uso de máscaras, em muitas doenças, hábitos de higiene, tá? Letra C. Quanto maior a cobertura vacinal da população, menor o número de casos de doenças como tétano, poliomielite e difteria, como a gente viu no gráfico anterior. Verdadeiro. Letra D. Vacinas somente agem no controle de doenças virais. De maneira nenhuma. Nós temos aí uma série de vacinas que evitam a manifestação de algumas doenças, representam uma forma de prevenção de doenças bacterianas, por exemplo. Não há correlação entre o percentual da população vacinada e o número de maneira nenhuma. Item falso. Resposta à questão, letra C. Beleza? Olha para cá, fica de olho. Vê bem, gente. Nós temos imunização artificial e natural. Ativa e passiva. Presta bem atenção. Imunização ativa é aquela que seu corpo está atuando na produção de anticorpos. Se você toma a vacina foi produzida em laboratório. Então a vacina é uma imunização ativa, porque vai ativar teu corpo para produzir anticorpos artificial. Ativa artificial, vacina. Ativa natural, quando você adoece, quando você entra em contato com o micro-organismo. Quantas pessoas antes da vacinação não entraram em contato com o Covid e começaram a produzir anticorpos? Se elas estão produzindo, elas são ativas. Se foi em contato diretamente com o patógeno, foi natural. Ativa artificial, vacina. Ativa natural, adoecer, entrar em contato com o agente patogênico. E a passiva? Artificial, o soro. Você recebe os anticorpos prontos que foram produzidos em laboratório. E a passiva natural? Aleitamento materno, por exemplo. Ou a IgG, a imunoglobulina G gestacional, que é passada pela barreira placentária. Beleza? Olho na tela para passarmos para a nossa próxima questão, questão de número 6, tá? Fica de olho, vamos lá. Um dos princípios básicos da vacina é a promoção da resposta imunológica mediante a inoculação de um dado antígeno específico. A ocorrência dessa resposta pode ser medida aferindo-se da produção de. Os anticorpos são imunoglobulinas. Quais são as células que produzem as imunoglobulinas? São os leucócitos, especificamente linfócitos. Então já temos a resposta, letra A. Plaqueta não produz imunoglobulina. Macrófago tem atividade de defesa fagocitária. Hemoglobina é uma proteína da hemácia. Hemoglobina é uma proteína da hemácia. Então, resposta, letra A. Questão fácil, tranquila. Conceito básico aí de defesa. Continuando ainda, olho na tela. Vamos lá. Questão bem simples, viu? Questão 6. Olha a questão 7. Uma terapia utilizada no tratamento de pacientes com Covid é a plasmaferese. Presta atenção, plasmaferese. Com plasma convalescente. O plasma convalescente é um tratamento para infecções virais no qual o plasma, parte líquida do sangue de um doador, no caso recuperado de determinada doença,
Peraí, se eu estou pegando o plasma de uma pessoa que já está recuperada de uma determinada doença, ela já tem anticorpos. Pensa comigo. Então, ó, é transferido para um receptor. Então, eu tirei o plasma de uma pessoa que tem anticorpos e eu passei para um receptor. Eu estou entregando para aquela pessoa os anticorpos prontos. Então, a pessoa está passiva no processo, ela está recebendo esses anticorpos. Então, isso é um princípio, gente, semelhante ao soro. Já respondi a questão para você. Mas vamos lá, vamos fazer a leitura? Alguém que está acometido da mesma enfermidade. A ideia é que a transfusão do plasma da pessoa curada, que contém anticorpos, possa auxiliar o sistema imunológico do indivíduo doente a combater a infecção. A alternativa abaixo, que contém procedimento semelhante à terapia com plasma convalescente, é a utilização de soro. Uso de células-tronco, não. Transplante de rim, não. Uso de vacina, não, porque vacina vai induzir o teu corpo a produzir anticorpos. Eu já estou te dando os anticorpos. Aplicação de ponto de safena não tem relação alguma, tá? E o uso de soro antiofídico em pessoas picadas por cobras. Então ele quer um comparativo aí que é semelhante. É o uso de soro, resposta letra E para a questão. Beleza? Vamos lá. Olha só, continua ainda na tela, questão bem fácil também. Questão, aí eu deixo para a questão de 8 a 11. Desde que a Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou estado de pandemia para a Covid-19, olha aí, uma epidemia de caráter global, diversas tentativas de conter a disseminação do vírus foram propostas e implementadas, como, por exemplo, o isolamento social da população. A baixa atividade humana dos últimos meses gerou uma série de consequências e impactos e, no tangente ao meio ambiente, muitas das mudanças foram positivas. Uma das imagens mais impactantes dos efeitos da pandemia na natureza, o Himalaia, visível pela primeira vez após 30 anos, imagens satélites mostram que a pandemia do coronavírus está temporariamente diminuindo níveis de poluição do ar ao redor do mundo. Especialistas apontam a quarentena como um evento de maior escala já registrado em termos de redução de emissões industriais. A Agência Espacial Europeia detectou ainda uma redução de dióxido de nitrogênio. Olha só, gente, dióxido de nitrogênio, óxidos, vou generalizar, de nitrogênio, óxidos de enxofre, reduzem o pH da água, deixando a chuva mais ácida ainda, beleza? E isso naturalmente vai alterar o pH do solo, do ambiente. Compostos químicos que contribuem para a poluição atmosférica e para a chuva ácida. Olha aí, uma vez que diminui o pH da água. Já em Nova York, pesquisadores apontaram uma queda nos níveis de carbono em mais de 50% abaixo da média. Na China, o fechamento de lojas e indústrias resultou em queda de 25% nas emissões de dióxido de carbono, CO2, o que equivale a uma redução global de 6%. Número bem significativo, né, gente? Na Itália, país que sofre com isolamento social há mais tempo, golfinhos foram filmados nadando no porto de Cagliari. Olha aí, os canais de Veneza também estão consideravelmente mais limpos e cristalinos após uma semana de quarentena. Estado que não atingia há 60 anos. Olha aí, gente. Então, bem significativo, é bem interessante esse texto. A poluição por óxidos de nitrogênio e enxofre são a principal causa da chuva ácida. Tá? Olha só, a respeito desse impacto ambiental, não se pode afirmar que tem abrangência mais local regional, diferentemente do superaquecimento global que gera alterações na temperatura de todo o planeta. Olha só, beleza. Chuva ácida normalmente em locais industrializados, tem indústrias, tá? Tem como fontes emissoras, né, de óxidos de enxofre e nitrogênio. Tem como principais fontes de poluentes a queima de combustíveis fósseis como carvão mineral e o diesel, correto? Promove o aumento do pH do... Opa, gente, se é ácido não aumenta o pH, diminui. O pH é medido pelo logaritmo negativo do potencial de hidrogênio iônico. Então, eu quero uma que não se pode afirmar que aumenta naturalmente o pH do solo. Vai, pelo contrário, diminuir. Pode ser evitado com o controle da emissão de gases poluentes em indústrias e automóveis, beleza? Nas cidades responsáveis pela degradação de monumentos históricos e estruturas metálicas. Então, temos resposta aí, letra C, dá uma olhadinha para cá. Olha só, gente, muita atenção. As provas da UBB também sempre trazem alguma questão relacionada à ecologia, meio ambiente, atividade antrópica,
a ação humana. Então, fica muito, muito ligado nesse tipo de questão, dá uma olhada nisso. Sempre que for fazer prova da UBB, dá aquela revisada em atividades antrópicas e impacto ambiental. Vamos avançar para a nossa próxima questão. Fica de olho na tela, tá? A gente agora vai para a questão de número... Questão aí, ó, já vi, né? Questão 8. Questão 9. O retorno dos golfinhos ao porto de Cagliari pode refletir a melhoria em alguns indicativos ambientais, mas essas espécies são bastante expostas ao acúmulo de metais pesados. Peraí, vê bem. Se o golfinho está relacionado ao acúmulo de metais pesados, a gente tem um conceito interessante aí. Magnificação trófica. O acúmulo de substâncias não biodegradáveis nos últimos níveis tróficos da cadeia. Então, estar localizado, posicionado nos últimos níveis tróficos da cadeia, faz com que esse organismo viva mais tempo e nele haja um acúmulo maior de metais pesados, por exemplo. E aí, continuando, que usualmente persistem por anos nos ecossistemas. Golfinhos são mais expostos a esse tipo de impacto devido ao seu ou à sua posição trófica na cadeia alimentar. Já temos resposta, né, para a questão. E aí, olha, letra A, mas eu quero que você dê uma olhadinha aqui no quadro, presta muita atenção, ó. Uma cadeia bem simples. Olha só. Produtor, C1, C2, C3, C4. Se um determinado tipo de poluente, um metal pesado, entra em contato constantemente com o produtor, que é o capim, há um acúmulo inicial no capim. Mas o gafanhoto logo vai comer aquele capim e esse metal vai ser passado para o gafanhoto. O sapo se alimenta do gafanhoto, logo o sapo vive mais do que o gafanhoto. O sapo terá o acúmulo desse metal em sua constituição. As serpentes, por se alimentarem dos sapos, vão viver mais tempo. E nessa cadeia, que é essa sequência linear, nós vamos observar que essa bioacumulação que vai acontecendo em cada nível trófico, ela se intensificará em maior proporção no último nível da cadeia, que é o grupo da ave, ou as aves, generalizando. Então, a ideia da questão é a mesma para o golfinho, é o seu posicionamento na cadeia trófica que faz com que haja um grande acúmulo, que nós chamaremos de magnificação trófica. Nesse caso aqui, a magnificação trófica é evidenciada nas aves. Na questão, a ideia é associada aos golfinhos. Beleza? Olho na tela para passarmos para a nossa próxima questão. Beleza? Olha só. Embora durante a pandemia as emissões de CO2 tenham diminuído em diversos países, as concentrações atmosféricas desse gás ainda são muito superiores àquelas medidas antes da Revolução Industrial. Uma atividade mitigadora que pode ser tomada a fim de reduzir a concentração atmosférica desse gás é o uso de fontes de alternativas de energia. Olha só, eu quero reduzir a taxa de CO2. Os organismos fixadores de CO2 são os produtores. Por exemplo, se você pega uma área que foi devastada e você faz o reflorestamento, você está colocando ali vegetais que realizam fotossíntese e que fazem a fixação do CO2. E aí, veja, reflorestamento de áreas devolutas seria uma alternativa bem interessante. O uso de biocombustíveis como o etanol vai reduzir, mas não vai mitigar, efetivamente não vai ser a grande alternativa para a resolução dessa problemática. Economia de energia em residências, modificação no padrão de consumo da sociedade. Então, o reflorestamento de áreas devolutas seria aí a grande alternativa, uma vez que vegetais são fixadores de CO2. Beleza? Olho na tela ainda. Opa, olha só, já veio uma resposta, não tem problema.
O importante aqui é a análise que a gente vai fazer da questão. Relaxa com isso, olha só. O dióxido de nitrogênio, NO2, contribui para a poluição atmosférica. Como eu disse anteriormente, os óxidos de enxofre, os óxidos de nitrogênio, irão reduzir o pH atmosférico, causando assim, intensificando a acidez da chuva. E aí você observa que o dióxido de nitrogênio contribui para a poluição atmosférica e para a chuva ácida. Mas outros óxidos de nitrogênio, como o nitrito e o nitrato, ei gente, nitrato representa a forma preferencial das plantas absorverem nitrogênio. São extremamente importantes. As plantas precisam do nitrogênio para a produção de seus aminoácidos e, consequentemente, suas proteínas. Os óxidos de nitrogênio, nitrito e nitrato, são produzidos no solo por atividade de bactérias nitrificantes, como a nitrosomonas, nitrosococos e o nitrobacter. Beleza? Então temos aí a resposta, a letra D. Mais adiante nós vamos em outra aula aprofundar um pouquinho esse tema com relação ao ciclo do nitrogênio, uma vez que ele é muito frequente em provas. Dá uma olhadinha para mim, olha só, muita atenção. Gente, ciclo do nitrogênio, previamente, vai dando aquela estudada no ciclo do nitrogênio, porque é um dos ciclos que mais cai em provas, não só na OBB, mas na prova do Enem também. Então é um ponto que você deve ficar bem ligado, fique muito atento para essa temática, beleza? É um assunto de ecologia. Ecologia tem caído de maneira muito significativa em provas, beleza? Então olho na tela para passarmos para mais uma questão, tá? Hoje nós vamos fazer as 15 primeiras questões, essa aula vai ser dividida, como eu falei para vocês, tá? Então olha só, leia o texto abaixo e responda as questões 12 a 15. Fecha aí bem o nosso objetivo. Resultados preliminares de uma pesquisa em andamento no Centro de Estudos do Genoma Humano e das Células-Tronco evidenciam a participação de fatores genéticos na determinação da suscetibilidade ou resistência à Covid-19. Os pesquisadores já coletaram amostras biológicas e informações de 8 pares de gêmeos infectados pelo novo coronavírus. No grupo dos irmãos monozigóticos, ou seja, idênticos, 4 dos 5 pares responderam de forma idêntica à doença. Já, não foi unânime, 4 dos 5, um número alto. Já entre os irmãos dizigóticos, os 3 pares apresentaram respostas diferentes à infecção. Você observa que há uma similaridade maior na resposta, uma vez que são monozigóticos. Gêmeos monozigóticos são idênticos quanto ao DNA, beleza? Tá aí a fonte, então olha só. A comparação entre gêmeos é uma das formas aplicadas em biologia para o diagnóstico da importância do genótipo e do ambiente na expressão de características. Sobre a formação de gêmeos, pode-se afirmar que gêmeos monozigóticos são formados por um espermatozoide e 2 de maneira nenhuma. Gêmeos monozigóticos são formados por um espermatozoide e um óvulo. Uma observação bem interessante. Seria mais bacana se a questão tivesse colocado os gêmeos monozigóticos são formados por um espermatozoide e um ovócito 2, que é efetivamente o gameta feminino. Mas como nós vamos observar que nas outras alternativas não temos ovócito 2, então a gente tem apenas um zigoto monozigótico e esse zigoto ele vai se dividir em 2, formando gêmeos aí monozigóticos, beleza? Resposta para a questão, letra B, tá? Continuando, olho na tela ainda, nós temos gêmeos monozigóticos são geneticamente idênticos. Dessa forma, espera-se que eles possuam DNA igual, então você corta a letra D e letra E. Mas, gente, olha uma coisa interessante aí. Os RNAs podem ser diferentes e, consequentemente, as proteínas também podem ser diferentes. Por um fator chamado epigenética, letra A, nossa resposta. Dá uma olhada para cá, olha para o quadro, beleza? Vê bem. Um espermatozoide fecunda um ovócito 2. Eu tenho a formação de um zigoto com 46 cromossomos. Por divisões mitóticas, a mitose forma células iguais.
Eu tenho a primeira divisão, que formará blastômeros, as divisões continuarão, a gente vai ter as fases mórula, ó, por exemplo, mórula, que é aquele maciço, aí vem a blástula, que na espécie humana é o blastocisto. O que é que pode acontecer? A partir daqui, ou da mórula, a gente pode ter a divisão em dois embriões. E, naturalmente, eles terão o mesmo material genético. Então, isso comenta a questão 12 e a 13, beleza? Então, os gêmeos monozigóticos vêm de um espermatozoide e um ovócito, que vão se dividir formando novos indivíduos, beleza? O DNA é exatamente o mesmo, mas ao longo do desenvolvimento, fatores externos como a alimentação, por exemplo, fatores ambientais, podem alterar a expressão do DNA. Quando fatores externos alteram a expressão do DNA, nós temos o que chamamos de epigenética. É a influência de fatores ambientais na manifestação da expressão da informação genética do DNA. Por isso que na questão nós temos mesmo DNA, RNAs diferentes, consequentemente proteínas diferentes. Beleza? Questão muito bacana, essa questão aí da OBB. Olho na tela para a nossa penúltima questão desse primeiro bloco. Beleza? Vamos lá, ó. No estudo ao qual o texto se refere, no grupo dos irmãos monozigóticos, 4 dos 5 pares responderam de forma idêntica à doença, ou seja, uma grande similaridade, provavelmente por um fator genético. Já entre os irmãos dizigóticos, os pares apresentam respostas diferentes à infecção, com base nos conceitos de genótipo, gene, fenótipo, resultante da interação ambiental, e desprezando a limitação amostral, que na verdade nós temos um pequeno espaço amostral aí nesse estudo realizado, a resistência, suscetibilidade ao coronavírus parece seguir a seguinte relação. Pelo que nós estamos observando aí, nós temos gêmeos e gêmeos com maior resistência, nesse caso, tá? Em relação à suscetibilidade, então a gente percebe que o genótipo ele é preponderante quando comparado à atividade do meio. Então, o fator genético ele mostra aí uma grande força nessa resistência em relação à suscetibilidade quando comparado à infecção pelo coronavírus. Beleza? Olho na tela ainda para a nossa última questão desse primeiro momento. Outra aula será colocada para você, tá? Para vocês, né? Todos aí que vão fazer ao bebê. Supondo-se que a maior resistência ao Covid seja determinada por um gene autossômico, ou seja, que não tem relação com o sexo, observe o heredograma abaixo que indica a ocorrência de indivíduos mais resistentes marcados pela cor preta em uma dada família. Então temos aí uma genealogia, desculpem, tá? E eu queria que vocês olhassem para o casal 12 e 13 com o filho 14 lá embaixo na tela. Olha só, gente. Nessa família, a probabilidade do casal 12 e 13 ter uma criança com maior resistência à Covid é de... Eu vou logo colocar para vocês aqui que é de 3/4 e vou mostrar para vocês aqui por que é 3/4, letra D a resposta. Olha só. Dá uma olhada para cá. Gente, muita atenção. Pais portadores da característica, ó, 12, 13, 14. Pais portadores filho diferente, automaticamente essa condição tem que ser dominante. Porque veja, se os pais apresentam uma dada característica e o filho é diferente, significa que os pais portam o alelo para essa diferença fenotípica, mas esses alelos não estão se manifestando neles.
existe a probabilidade dos pais passarem esse alelo e o filho que o filho tenha um fenótipo diferente de ambos. Então, dentro dessa condição, os pais têm a resistência é condicionada por um alelo dominante, o filho, ele é suscetível, ele não tem resistência. Então, esse cruzamento seria azão, azinho, azão, azinho. Qual a probabilidade de ter resistência? Para ter resistência tem que ser dominante. Nesse casal pode ser homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo. Para ser resistente, 3 num total de 4. E aí, gente, beleza? Com isso aqui a gente finaliza essa nossa primeira aula de resolução do AOBB. Muitas outras virão. Acompanhe o nosso canal. Segue lá. Ficou fácil? O Heraldo Bellarmino, estarei colocando sempre uma nova prova para vocês, beleza? E aí, foco nos estudos, que o sucesso virá sem dúvida nenhuma. Beleza? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.